Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande poder entrar agora aí na sua casa, no seu lar, na sua família, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje é o nosso momento de reunião, nos reunimos para orar ao Senhor e também para compartilhar da palavra, tá? Então, vamos lá, sem delongas, sem demora, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos começar a ver um profeta, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, tá bom? Abra lá sua Bíblia em João capítulo 3, o verso 30, passagem conhecida, vocês já viram essa passagem muito, tá? João 3,30. Eu tenho quase certeza, se eu tivesse aí presente, o irmão Albino, ele já ia recitar o versículo, tenho certeza. Que ele já ia falar assim, pastor, convém que ele cresça e que eu diminua, tenho certeza. Tá bom? Forte abraço, irmão Albino. Vamos lá. João 3,30. Pô, eu já falei a referência, né? João 3,30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Poucos homens tiveram a mesma humildade de João Batista. Pouquíssimos homens na Bíblia. Os homens querem ser estrela, não é? Falam de Jesus, mas querem o reconhecimento humano, não é verdade? João Batista nos deixou um exemplo maravilhoso. Ele veio antes de Jesus, ele preparou o caminho e ele nunca quis ser mais do que o seu mestre. João Batista foi o último profeta antes da vinda de Jesus. Para você ter uma ideia, João Batista nasceu mais ou menos 7 anos antes de Cristo. Os seus pais eram idosos, vocês se lembram bem da história, eram Zacarias e a Isabel. Isabel, ela era parente de Maria, a mãe de Jesus, né? Isabel, tudo indica que parece que elas eram primas. E se isso for verdade, João Batista e Jesus, eles eram primos de segundo grau. Maravilhoso isso, né? Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas e tementes a Deus. Eles aguardavam a vinda do Messias. E eles não tinham filhos. E Isabel era estéril, né? E num dia que Zacarias ele exercia a função sacerdotal, ele recebeu o anúncio pelo anjo Gabriel que sua mulher daria à luz a uma criança, né? Naquele momento Zacarias teve medo e por isso que ele ficou mudo durante todo o período de gravidez de Isabel. Ele só voltou a falar quando a criança nasceu. Por isso que João Batista é um personagem importante para nós. É um exemplo de humildade, é um exemplo de simplicidade para nós. João Batista viveu peregrinando, anunciando a vinda do Messias. E o que mais me impressiona na vida de João Batista é que ele sabia quem ele era. Ele era um profeta. Ele também sabia o que ele tinha que fazer, ou seja, preparar o caminho para o Mestre, para Jesus. E ele também sabia a posição que ele tinha que ocupar, não é? Ou seja, ele não era o Messias, não é? Ele era simplesmente o preparador. Por isso que essa passagem aqui de João 3,30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista tinha muita consciência, não é, do lugar, da posição que ele tinha que ocupar. João Batista é um exemplo de simplicidade e de humildade para todos nós. Por isso, irmãos, que nessa noite eu quero pensar com vocês algumas virtudes na vida de João Batista. E eu quero que essas virtudes você pense, reflita, que eu creio que será uma grande bênção para a sua vida. Tá bom? A primeira grande virtude de João Batista é que ele era um homem fiel ao chamado. Tá? Por isso que em João capítulo número 1, a partir do verso 6, diz assim,
Aqui está falando sobre João Batista, tá? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele nunca deixou de ser quem ele era. João Batista, ele simplesmente veio testificar da luz, ele não era a luz. João Batista, ele era simplesmente o preparador do caminho. E ele nunca quis ser o dono do caminho. Ele era simplesmente o administrador, ele era simplesmente o mordomo. João Batista, meus irmãos, ele não foi chamado para ser sapateiro. E aqui eu não estou querendo falar mal do sapateiro, porque naquela época uma das profissões era sapateiro. Né? Ele não foi chamado para ser sapateiro. Ele não foi chamado para ser agricultor. João Batista não foi chamado para ser pecuarista. João Batista não foi chamado para ser artesão. João Batista foi chamado para ser um profeta. E João Batista, então, ele foi fiel a esse chamado. João Batista andou por toda a região da Judéia, pregando, então, o arrependimento. Os cristãos, às vezes, não sabem o porquê foram chamados, não sabem dos seus compromissos. Por isso que os cristãos fazem o que querem. Os cristãos, eles não se importam muito com a convocação, por quais motivos que foram chamados. Infelizmente, às vezes os cristãos tendem muito a isso. Uma segunda virtude de João Batista é que João Batista ele era um homem entregue à mensagem. Além de João Batista ser um homem fiel ao chamado, ele também era um homem entregue à mensagem. João ainda capítulo 1, a partir do verso 15 agora, o Evangelho de João capítulo 1, verso 15, a gente vai ler até o verso 18, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista sempre aparece pregando a mensagem de Deus ao mundo. E por ser um pregador completamente entregue à mensagem, ele só comia gafanhoto e mel. Né? O conteúdo da mensagem de João Batista sempre se resume em torno do arrependimento e também da fé. Eu creio que os homens dos nossos dias também precisam aprender muito sobre arrependimento e fé. E essa passagem que nós acabamos de ler agora nos mostra o quanto João Batista compreendia a mensagem que tinha de pregar, não é? Por exemplo, aqui no versículo número 18, João Batista diz que Jesus tem a primazia, ou seja, Jesus tem que ocupar o primeiro lugar. Ou seja, Jesus ele está acima de todos e de tudo. Jesus precisa ocupar a primazia. João Batista também entendia tanto da mensagem que ele diz que Jesus tem toda a plenitude e graça. Em outras palavras, plenitude significa que Jesus é pleno, ele é completo, não falta nada nele. Ou seja, Jesus é o Deus encarnado e a sua graça se derrama sobre todos os homens. E por último aqui ainda nós vemos que João Batista sabia que Jesus,
Ele é o Deus unigênito. Aqui nós temos uma das maiores afirmações sobre a divindade de Jesus. Se existem pessoas que não creem que Jesus é Deus, essa passagem deveria te convencer. Porque Jesus é Deus. E esse Jesus Deus, ele revelou o Deus Pai ao mundo. Por isso, irmãos, quando não sabemos exatamente a mensagem, nós transmitimos dúvidas e incertezas aos homens. Por isso que nós temos que conhecer a mensagem que nós pregamos. Tá bom? A última virtude de João Batista é que João Batista era um homem comprometido com a verdade. Observe no capítulo 1, a partir do verso 19, o texto diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não, não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Verso 23. Aqui está a resposta. Então ele respondeu: Eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista foi questionado aqui por sacerdotes e levitas. Facilmente ele poderia agir como o politicamente certo, né? E não se comprometer com a liderança judaica. Mas ao contrário, João Batista não queria ser visto como um personagem importante. Tanto é que ele diz: olha, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Na realidade ele era profeta, não é? Mas João Batista, ele não estava preocupado com isso. Ele simplesmente diz: eu sou o preparador de caminhos. É isso que ele disse que ele era. Por isso que eu disse, João Batista, ele era um profeta, mas ele não estava ali para enfatizar o seu título de profeta, ele estava ali para enfatizar o seu ofício, não é? Ou seja, meus irmãos, o seu compromisso não era com o seu título, mas com a verdade sobre Jesus Cristo. Muito importante isso. Muitas vezes nós somos comprometidos com o nosso ofício e não com a nossa mensagem. João Batista não, ele é comprometido não com o seu título, mas com a sua mensagem. Olha, hoje falta homens como João Batista. Está faltando no mercado. Nós temos medo e receio do que vão pensar sobre nós. João Batista falava tanta verdade que ele acabou sendo preso e decapitado. A verdade sempre tem um preço. A verdade sempre nos compromete. Sabe por quê? Porque a verdade sempre dói para aquele que ouve. Por isso eu quero fechar a nossa meditação desta noite dizendo o seguinte: o quanto que estamos distantes de sermos um João Batista da história. O quanto somos cristãos nominais, comprometidos com aquilo que nos satisfaz, com aquilo que nos agrada. João Batista era um homem fiel ao chamado, um homem entregue à mensagem e um homem comprometido com a verdade. Por isso eu quero fazer um convite para você nessa noite. Saia dessa sua vida religiosa e entre realmente no caminho do cristianismo. Você talvez possa ser um preparador de caminhos. Pode ser que você vá primeiro preparando o caminho para outros que vão vir atrás, pregando
a mensagem de Jesus. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. O meu título não é nada se eu não estiver comprometido com o trabalho e com a obra do nosso Deus. Deus te abençoe. Aprenda com João Batista, tá? Nós passamos por várias histórias do Velho Testamento e agora vamos passar por algumas histórias do Novo Testamento. Bom, antes de encerrar, eu quero agradecer. Vários irmãos contribuíram, depositando ofertas na conta da igreja. Deus te abençoe, muito obrigado. Ainda falta, tá? Não estamos tranquilos, tá bom? Mas eu já agradeço por aquilo que você fez. Se você ainda não fez a sua oferta, se você ainda não entregou o seu dízimo, faça isso, tá bom? No nosso Conexão, nosso grupo, nós temos lá o número da nossa conta direitinho, tá bom? Se tiver algum problema, fala com a gente, que a gente ajuda, tá bom? E eu espero que a gente consiga passar logo por essa fase, tá bom? Deus te abençoe, tá? Um forte abraço, tá bom? Um bom restinho de semana e não esqueça, domingo a gente tem o nosso horário marcado, tá bom? Para a gente ouvir a palavra de Deus, tá? Eu espero vocês no domingo, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.